Eu quero, então, convidar pela Virtuous Company a Ângela Donaggio para entrevistar Lara Yuni Bezerra, que conversa conosco sobre maturidade organizacional e consciência individual. Bem-vindas, Lara e Ângela. Nós vamos ficar com as câmeras desligadas, porque para as pessoas que estão acompanhando o nosso webinário, só tem vocês duas como fundo de tela do tema da nossa conversa de hoje. Por isso, a gente não vai estar com as câmeras abertas junto com vocês, tá bom? Perfeito, Ana. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. Bom, gostaria de começar fazendo um agradecimento muito especial à Tânia Almeida, que é referência e inspiração para todos nós que estamos aqui, a Noêmia, que esteve super presente para a realização desse evento. Muito bom estar entre pessoas queridas e conversando sobre o que mais importa, ou o que deve importar, né? Pessoas. Empresas não têm sentido se não forem feitas de pessoas e para pessoas e para a sociedade. Eu vou apresentar um pouquinho a Lara, porque muitas pessoas aqui não a conhecem. A Lara Bezerra é uma fonte maravilhosa de oxigênio e de esperança que o mundo corporativo pode ser um local de realização pessoal e elevação da maturidade da sociedade através das organizações. Ela é uma virtuose, com muito orgulho, vem participando dos nossos programas de lideranças virtuosas da Virtuous Company. Ela foi a primeira Chief Purpose Officer do mundo. E mais importante não é o título, né, Lara, mas o que ela realmente realizou e ainda realiza quanto ao tema pessoas. Mais especificamente, foi executiva internacional com 27 anos de carreira, trabalhou em 7 países, 3 continentes. Seu trabalho como CEO na Índia foi estudo de caso sob propósito dos negócios, em livros como Rehumanizing Leadership, Devolvendo Propósito aos Negócios, de Sudhamsu Pausuli e Michael Chaves, CEO da Duke Corporation Corporate Education, e diversos outros livros sobre a sua trajetória de liderança, como Zero Distance, The Power of Humility, Connected e outros. Ela acredita no infinito potencial dos seres humanos quando guiados por seu propósito, e o seu propósito pessoal é elevar a consciência da humanidade através de lideranças e organizações mais coerentes. Em 2020, fundou a Work Coherence para realizar esse propósito no seu novo ciclo de vida. É casada com seu parceiro de rafting, tem 3 filhos e vive na Flórida. Vamos conversar sobre maturidade organizacional e consciência individual. Bem-vinda, querida Lara. Um grande privilégio ter você aqui com a gente. É meu prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, minha primeira pergunta, na verdade, as perguntas todas merecem um pouquinho de contextualização. Então, eu vou fazer uma breve contextualização e aí depois já vou soltar as perguntas para a Lara. Sobre essa questão de maturidade organizacional e consciência individual. Eu vejo um paralelo bastante interessante entre uma visão reducionista da função da empresa, que é limitada a uma maximização de valor para o acionista, e não para o desenvolvimento de toda a potencialidade da empresa, considerando sua função social, que inclui também acionistas, mas não exclui todas as outras partes interessadas. E uma visão reducionista do próprio ser humano, das lideranças e outras pessoas que atuam na empresa, como se fosse possível separar componentes éticos, visões de mundo, lado pessoal, profissional, entre outros elementos que influenciam a cultura. Nesse sentido, criou-se um dogma de que as pessoas dentro do ambiente empresarial conseguiriam abdicar de seus sentimentos e emoções, tornando-se, entre aspas, homoeconômicos. Hoje nós sabemos pelas centenas de pesquisas na área das ciências comportamentais que essa crença não passa de uma falácia. Mas, curiosamente, muitas lideranças ainda acham que seu processo decisório é imune às suas emoções, aos seus sentimentos. Lara, em uma das suas palestras, você fala sobre lideranças serem engenheiras da neuroplasticidade de colaboradores e organizações. Qual que é a reflexão que você faz sobre a influência da cultura e da liderança em relação à maturidade organizacional? E como é que esses elementos se relacionam em sua perspectiva? É uma via, 2 vias? Como é que funciona isso na sua visão? Ângela, eu acho que essa é uma pergunta super interessante, porque eu acho que quando a gente entende que a cultura das organizações não é nada mais do que a relação entre
a estratégia da empresa, mas o comportamento e a linguagem que a empresa tem, e que normalmente esse tom é dado pela liderança. Então, quando uma liderança, eu vou dar um exemplo, a Ana Silvia falou uma coisa maravilhosa, eu adorei escutar a Ana Silvia falando. Ela falou uma coisa maravilhosa da pandemia que mudou muito a relação com as pessoas, porque se entendeu o quanto essa parte emocional e essa parte do rapport que a organização tem com a situação que está vivendo o mundo e a situação, a emoção da liderança. Eu dou um exemplo super interessante que durante a pandemia eu ouvi uns podcasts que mostravam as pessoas que estavam trabalhando durante a pandemia e como elas reagiam. E foi muito bonito um dos podcasts que uma pessoa que trabalhava aqui nos Estados Unidos, ela fazia, eu acho que ela fazia comida, era uma indústria de comida. E ela tinha que trabalhar, era uma mãe, tinha 2 filhos. E perguntaram para ela, por que você está vindo trabalhar? E você não tem medo? Falou, não. O CEO da nossa empresa falou o quanto é importante a gente continuar dando comida, porque a nossa empresa, o que a gente faz, a gente alimenta as mesas das pessoas. E como a gente alimenta as mesas das pessoas, é muito importante que eu e a minha equipe, a gente esteja aqui e faça isso, não só por fazer, porque a comida que a gente está fazendo aqui vai estar num momento difícil na mesa de cada pessoa. Isso que eu digo. Naquele momento, aquele CEO, sem pensar, a preocupação do CEO era muito mais trazer a comida e alimentar as pessoas, que é a função dele. Então, você olha, a maturidade que esse CEO tinha, a emoção que ele trouxe para a obrigação da estratégia, é completamente diferente de uma outra empresa, onde, de repente, o CEO vira e fala, tá bom, essa estratégia que vocês têm que fazer e baixa para os líderes, para os outros líderes, que tem que realmente implementar. E, de repente, esses líderes, quando vão implementar, vão com papel, falando aqui eu tenho que fazer, e estão com medo, ou querem manter o emprego. Essa emoção que você coloca, a motivação por trás de quando você implementa uma estratégia é completamente diferente. Então, quando eu digo que os líderes são os engenheiros da neuroplasticidade da sua organização, é ter a consciência que eu, como conselheiro, como líder, como CEO, a maneira que eu falo, o comportamento que eu tenho, a linguagem que eu tenho, ao passar uma estratégia, isso vai baixar para a organização. E é a maneira que eles vão trabalhar com medo, com vontade de ajudar, como é. Né? Então, eu acho que essa é a relação que eu vejo muito forte entre a emoção, a consciência de um líder, de um conselho, e como a organização vai ser efetiva, e quanto mais alta a consciência da liderança e da organização, maior é a maturidade cognitiva dessa organização. Ela vai tomar uma decisão muito mais por responsabilidade do que por obrigação. E muda completamente, né? Completamente. A ação e a sua satisfação com o trabalho também, né? Completamente. E considerando esse papel crucial, né, das lideranças e pessoas que ocupam posições em conselho, diretoria, como elevar na prática a maturidade das organizações? O que você viveu que você pode trazer assim de elementos práticos que você fala, poxa, isso daqui foi sensacional? Olha, eu de novo vou encaixar no que a Ana Silvia falou, que é o propósito. Eu acho que muito importante, todas as vezes que eu chegava numa organização nova, né, e que eu tinha que trabalhar com uma cultura nova, a primeira coisa que eu fazia era buscar entender, que a organização entendesse como traduzir o propósito da empresa ou a estratégia, as táticas que a gente tem, o que tem por trás disso. Então, qual é a visão que a gente tem que vai traduzir efetivamente no mundo exterior essa estratégia e o propósito que a gente tem? No momento que a organização como um todo visualiza o conselho, o CEO, junto com a organização, visualiza como que é a minha empresa, a minha organização, como eu vejo minha organização beneficiando a sociedade através
do meu propósito e da minha estratégia, o que acontece? Você tem um alinhamento completo, não só do conselho, do CEO, mas da organização com todos os stakeholders em volta. Como é que eu visualizo em colaboração com o que eu tenho em volta, com os stakeholders em volta, e entregar o valor que a minha empresa tem para entregar, né? E muitas vezes é muito interessante, Ângela, que nesses últimos 3, 4 anos depois que eu saí da corporação, eu tenho mentorei mais de 300 pessoas e mais de 100 mulheres na Vale. Quando muda essa perspectiva de dizer como é que eu transformo meu departamento, como eu visualizo meu departamento ajudando a trazer o valor e o que a empresa precisa para a sociedade. Quando faz esse shift de trazer eu trago um valor e um benefício. Como eu visualizo o meu departamento dentro da minha empresa ou o meu conselho dentro dessa empresa e a empresa como um todo entregando para a sociedade esse valor, muda completamente. Esse propósito transformado numa visualização, ele traz muita força para completar exatamente esse gap que normalmente falta em muitas empresas hoje. Uhum, exatamente. Acho que é isso que a gente tem que buscar completar, né? Esse gap, buscar diminuir cada vez mais, né? Exatamente. E pegando esse gancho também já levantado pela querida Ana Silvia sobre tecnologia, novas gerações, como é que você entende que uma pessoa que ocupa uma posição de conselho, diretoria, CEO, que quer transformar essa organização para uma organização mais madura e mais consciente, como é que essa pessoa pode atuar frente às complexidades da IA, de novas gerações, de novas economias emergindo tão rapidamente que a gente fica, né, um pouco tonto aí de pensar nisso? Como é que você vê? Eu vejo de duas maneiras, dois aspectos. Um aspecto que é muito importante, que eu acho que foi o que também a Ana Silvia comentou, você, nesse momento, se você consegue ter algum membro externo que realmente de alguma empresa buscar. Bom, tem muitas empresas que já estão super avançadas nisso, talvez até pela empresa, pela área, pelo setor que está, de tecnologia, etc. Como você consegue buscar um membro externo de uma outra empresa que já está super avançado com isso? Eu acho que isso é de um membro externo fora. A outra coisa é como o conselho consegue estar muito perto da organização mesmo. E como consegue, de uma maneira que tinha muita. Durante o nosso trabalho na Roche, tinha muito trabalho que se fazia com a organização, da organização colaborar fora. Tinha, uma vez a cada 2 meses, tinha o trabalho de busca externa. Então, os próprios colaboradores buscavam quais eram as empresas ou alguma organização que trabalhava muito bem, que eles tinham uma admiração, eles passavam o dia fora com essa organização ou com essa empresa, compartilhando o que estava acontecendo e trazendo para a empresa. Então, é como uma busca externa também dentro da organização, não só do conselho. E aí trazer de volta, ter uma maneira, um processo organizado para trazer de volta esse resultado dessa busca fora da empresa, do que a empresa precisa, entendendo esse futuro emergente. Mas o mais importante é aquela confiar. Confiar que as pessoas da organização que estão mais perto dessa rapidez da dinâmica do mercado, elas são capazes de ir lá buscar e trazer ideias para que o conselho possa orientar. Então, eu acho que essas duas maneiras, o membro externo de alguma empresa que já esteja trabalhando bem com isso, buscando trazer essas novidades, e as pessoas da organização trazerem isso de volta também. Eu acho que essas duas maneiras seriam maneiras bem práticas para você estar dentro desse futuro emergente. Isso é uma coisa que eu acredito muito forte que a gente possa fazer. E, Ângela, o que eu vejo é que muitas vezes, pela responsabilidade por tudo que está acontecendo, os conselhos e os CEOs ficam com um pouquinho de medo, porque é até uma ansiedade, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem muitas vidas, a gente tem muita responsabilidade pela empresa que a gente está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também uma possibilidade de ajudar a enxergar e trazer a nossa organização para ser como um líder de
trazer mais esse valor, porque é isso que está precisando. A necessidade que existe hoje das empresas é entender qual é o papel que eu faço dentro da sociedade. E olhar isso como um ecossistema e não como um egossistema do líder ou da empresa. Como dentro desse ecossistema que eu participo como empresa, eu posso colaborar para melhorar a humanidade, melhorar a sociedade. Se eu consigo trazer isso para dentro do conselho, muda completamente a perspectiva e as discussões. Sai de um lugar de evitar problemas, cuidar dos medos, para encontrar soluções para tudo que a gente precisa para o futuro. Essa mudança de perspectiva, Ângela, muda completamente. Com certeza. E é muito importante, Lara, o que você trouxe, né? Porque quando há uma turbulência, e essa é uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, né? Em tempos de turbulência, o maior perigo não é a turbulência em si, é se apegar às práticas de ontem, né? Exato. E quando nós estamos em um momento policrise, né? O mais, eu acho que eu entendo que o mais difícil é as lideranças entenderem que nós precisamos realmente de uma mudança de mindset para essa confiança no ser humano, efetivamente, né? E isso envolve desde confiar de que essa pessoa pode buscar e cooperar e verificar uma potencial solução em uma outra empresa, ou buscar dentro de si mesma, né, a sua intuição, o seu sentimento e achar as próprias respostas, né, e não que ela precisa de todas as perguntas subir para depois descer, porque aí já passou. Nesse ritmo que nós estamos tendo, não é mais possível esse modelo, né, de hierarquia que sobe e desce e aí depois tem as respostas. E, Ângela, deixa eu só fazer um comentário que você está falando que é lindo, porque o que você falou, por exemplo, eu acho que o momento de crise que muita gente acha que a gente está passando, eu já vejo um momento de transformação muito grande para algo bonito que está surgindo. E algumas empresas estão sendo líderes e algumas empresas estão reativas, porque estão com medo dessa mudança. E o que você falou, uma coisa tão importante, eu acho que o papel principal num momento dessa transformação que está acontecendo, para os conselhos e os líderes, não é ter resposta das perguntas é ter a pergunta correta. Os conselhos e os líderes, se tivessem a pergunta correta agora para a organização que está perto dessa mudança, transformação que está acontecendo no mundo, eles vão poder guiar muito melhor com a resposta que a organização deu. Da pergunta adequada que eles tiveram, eles conseguem orientar pela experiência que tem a organização. Essa troca, que eu acho que é um momento importante para olhar não de crise, mas um olhar de transformação para algo maravilhoso que vem. Ótimo, excelente, Lara. E esse autoconhecimento, né, também. Exato. É muito importante, né, para buscar essa pergunta correta, né? Exato. E por último, agora, considerando o nosso tempo exíguo, frente a essa maravilha que é esse tema e a sua experiência, Lara, considerando essa ampla experiência de diferentes culturas que você trabalhou, Venezuela, Índia, Estados Unidos e muitos outros países, como é que você entende que pessoas de culturas diferentes reagem diferentemente em relação à elevação da consciência que você buscou implementar? Culturas diferentes têm motivações diferentes em relação ao que as leva a elevar a sua consciência ou não? O que você pode contar para a gente? Olha, Ângela, essa foi a maior aprendizado que foi como para crescer na sabedoria como ser humano, foi trabalhar em diferentes países e entender que o ser humano é um. E tem uma coisa que motiva todos os seres humanos, é trazer valor para a sociedade. E trazer valor para a sociedade é algo que todos eles querem. E eu também acabo falando sobre o que a Vanessa perguntou sobre a confiança. Qualquer país que eu fui sendo líder, eu entendi que confiar nas pessoas e trazer para elas essa possibilidade delas viverem o propósito delas individual dentro da empresa, e que a empresa fosse uma ferramenta para elas viverem o propósito delas. Como as empresas que eu trabalhei foram a ferramenta para eu viver o meu propósito. Todo ser humano, em qualquer cultura do mundo,
com qualquer diferença e diversidade que exista, quando você dá a possibilidade da pessoa viver o seu propósito, confiar nela e traz dentro da empresa, nós estamos trabalhando nessa empresa para trazer o valor para a sociedade, deixa isso claro, e o líder vive isso, o que que acontece? A diversidade é algo que vem como um plus para efetivar a produtividade da empresa de uma maneira muito maior e mais forte, porque junta as diversidades para tentar encontrar soluções melhores por essa responsabilidade em conjunto que a gente tem de trazer valor para a sociedade. Então, na verdade, em resumo, qualquer ser humano do mundo quer trazer valor e quer fazer diferença. E quando você consegue fazer com que a empresa seja ferramenta para que cada indivíduo faça diferença e traga valor para a sociedade, muda completamente. Espetacular, querida. Nossa, muito bom. Acho que em relação à diversidade, eu sou suspeita, né? Trabalho com diversidade e governança há quase 20 anos e participei da cartilha que a Ana Silvia Matti mencionou aqui do IBGC. Nós estamos na comissão de pessoas do IBGC. Lançamos recentemente essa cartilha de diversidade. Participei do Petit Comitê que escreveu essa cartilha com muito prazer e muita honra. E acho que o que você mencionou aqui é realmente essencial e vou buscar resumir brevemente o que nós conversamos nessa meia hora e todo o seu ensinamento, né? Que nós devemos buscar na prática essa coerência e não é só falar que confia, mas é mostrar que confia nas pessoas, né? Mostrar através das ações. Como é que eu mostro isso? Como é que eu mostro que eu realmente confio e como ligar o propósito à estratégia da empresa? E é possível, não é um bicho de 7 cabeças, e aproveitar com isso a singularidade de cada indivíduo que vai agregar em riqueza e vai despertar um potencial inimaginável dessa pessoa nessa missão, que aí se torna não mais uma missão, né? Não é mais um trabalho, se torna uma missão, né? Além disso, nós falamos sobre esse propósito maior, então não pensar na empresa só como uma máquina de proporcionar dividendos e de lucros e ITRs e pensar sempre no trimestre, que é pensar na empresa como uma teia de relações, de um ecossistema efetivamente que vai servir à sociedade. Dentre esses elementos, os acionistas, mas tem muitos outros, né, stakeholders aí que são importantes, e pensar necessariamente nessa função social. E para isso, a Lara mencionou questões muito importantes como, primeiro, confiança no ser humano, que é algo que a gente precisa necessariamente para dar o primeiro passo, e segundo, humildade, para lideranças dizerem eu não sei e eu não preciso saber, porque eu não consigo ser uma super mulher ou um super homem que tem todas as respostas, como a Ana Silvia Matti mencionou, é impossível que um conselho tenha todas as respostas, e para isso eu preciso de segurança psicológica para dizer eu não sei, para isso eu preciso de segurança psicológica e de humildade para dizer eu não sei, e compartilhar isso com outras pessoas e falar, vamos fazer juntos, vamos co-criar, vamos cooperar, vamos, né, fazer isso de uma forma para que todos possam ser beneficiários e co-criadores dessa nova realidade que nós queremos ver através das empresas. Então, muito obrigada, Lara. Se você quiser fazer suas considerações, temos 5 minutos para você fazer suas considerações finais, mas acredito que foi maravilhoso, sensacional, aprendi muito para variar com você, não tem como não aprender. É uma alegria enorme estar com você e com todos aqui hoje. Obrigada, Ângela. Eu acho que só para concluir o que eu diria, eu acho que quando a gente, como ser humano, nós somos seres humanos, conselheiros, CEOs, quando a gente consegue entender a coerência e a gente está muito coerente com o que a gente faz e o que a gente fala, o que a gente acredita, a gente passa essa segurança para a nossa organização e essa é a maneira que a nossa organização evolui. E a gente dá essa possibilidade para esse amadurecimento cognitivo nosso e da organização junto. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso nos próximos 5 anos, que está chegando aquela singularidade da tecnologia que a gente vai enfrentar,
a gente vai fazer com que as empresas possam dar esse caminho, essa liderança para a gente transformar realmente esse ecossistema que a gente vive hoje em dia e conseguir usar a tecnologia e tudo que vem para benefício mesmo da sociedade. Então, muito obrigada e muito obrigada por você e pelo Alê, pela maravilhosa trabalho do grupo que vocês fazem, que traz tudo isso, essas conversas à tona e que a Tânia faz parte. E obrigada, Tânia. Oi, por eu convidar a também. gente. Muito obrigada, querida. Obrigada, Tânia. Obrigada. Obrigada a todos com você. Eu quero agradecer a vocês duas. É uma delícia. Cada conversa dá vontade que a gente tivesse mais tempo para continuar conversando. Há algumas frases, não pelas frases, Lara, mas pelas mensagens que você traz, que são provocadoras de muita reflexão. Eu acompanho a Ângela líderes são engenheiros da neuroplasticidade da organização. Dá para a gente conversar meia hora sobre esse tema, ver transformação nas crises, ver a empresa como ferramenta para pessoas viverem os seus propósitos. Então, muito obrigada por todas essas provocações que merecem outro encontro para a gente dar conta. Muito obrigada às duas. Ótimo Obrigada a dia. vocês. Obrigada, Angela. Obrigada, querida.